Bom dia, voltamos. Tudo bem? Tudo bem? Tudo tranquilo? Viram a nossa aulinha ontem? Tudo entendido sobre o que a gente estava estudando na aula passada? E agora a gente vai dar continuidade às nossas atividades. Deixa eu olhar aqui o que foi que eu anotei. A acentuação gráfica, a gente já viu os monossílabos, né? Tônicos e os átomos. E agora a gente vai dar continuidade a esse conteúdo. Vamos lá? Acentuação gráfica. Ah, já vi esse desenho antes, tá no nosso slide passado, né? Porque eu achei bonitinho, achei interessante, coloridinho. Aí eu deixei aqui para vocês. As regras de acentuação gráfica são fundamentais, não apenas para a escrita correta das palavras, mas também para a sua pronúncia. Por isso que a gente tem essas regras de acentuação, porque nós temos palavras que são parecidas na pronúncia e muitas mudam o significado também a partir dessa pontuação. Muda a classe gramatical, né? Deixa de ser, passa a ser um verbo. Então, não é somente para complicar, não. Não é para complicar. Na verdade, é para descomplicar a nossa língua. Que a gente percebe como é que a gente faz a pronúncia correta, como é a escrita, o timbre, a entonação, para que a gente fale corretamente. É isso que ele está falando agora. Aí aqui tem assim, as regras de acentuação gráficas foram criadas para, por meio da escrita, orientar a pronúncia correta das palavras quanto à sílaba tônica. Tia, mas tem palavras que tem sílaba tônica e que não é acentuada. Aí a gente vai para aquela pronunciazinha, né? A gente vai lembrar também daquela regrinha que a gente tem os acentos tônicos, mas não os acentos gráficos, que vão coordenar essas palavras. Os acentos gráficos são dois, isso eu falei na aula passada também. O acento agudo e o circunflexo. As regras já atualizadas pela reforma ortográfica aplicam-se as oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, ditongos abertos e hiatos. Aí a gente vai lembrar lá da divisãozinha silábica, a gente vai lembrar dos encontros vocálicos, né? Que a gente tem os ditongos, né? Tritongos e hiatos. Por isso que eu falo assim para vocês, toda vez que a gente está estudando um conteúdo, a gente fica retomando conhecimentos anteriores, a gente vai agregando informações, a gente vai somando esse conhecimento. Vê um pouquinho aqui, vê outro pouquinho ali, uma coisinha vai puxando a outra. Então, sempre que a gente fica forçando muito, batendo muito na mesma tecla, para que vocês fiquem atentos às explicações, que façam a atividade, que é justamente porque esse conhecimento, esse aprendizado, ele não vai ser aleatório, ele não vai ser jogado e depois ele nunca mais vai ser pedido. Não, aqui a gente vai trabalhar divisão silábica, encontros vocálicos, né? Que a gente vai lembrar lá dos ditongos, tritongos e hiatos. A gente vai procurar as sílabas tônicas. A posição dessa sílaba tônica vai determinar a classificação dela quanto à sílaba tônica. Então, são várias informações. E além dessas aqui que ele está falando sobre as regras atualizadas, que aplicam-se às oxítonas, às paroxítonas, às proparoxítonas, ditongos abertos e hiatos, tem outra regrinha que são os casos especiais, né? Quando a gente muda o acento, aí a pronúncia fica diferente, a escrita, são os abertos, são os fechados, de verbos. Aqui a gente não vai entrar muito nesse conteúdo para não complicar muito, tá? Mas aqui, hoje, nessa aula, a gente vai ver oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, ditongos abertos e hiatos. As regras de acentuação dessas palavras, certo? Vamos começar? Revisando, porque a gente começa pelos monossílabos mesmo, tá? Regras gerais de acentuação gráfica. Monossílabos tônicos a gente já viu. São palavras formadas por uma única sílaba. São acentuadas quando terminadas em A, E e O. Aí a gente tem aqui A e tem um entre parênteses um S, é porque é tanto a vogal quanto no singular, tanto a vogal no singular quanto no plural, tá? A ou as,
é ou es, o ou os. Olha os exemplos que a gente tem aí. Pá, lá, as. As é uma cartazinha do baralho, tá? Por isso eu coloquei entre parênteses aí para vocês terem mais ou menos a ideia do que eu tô falando. É, ou es, pé, ré, pés, né? E terminadas em o, ou os no plural. Pó e dó. Isso aqui a gente já viu, né? É só para retomar, porque começa do iniciozinho da regra lá para a gente poder ver a acentuação grave, certo? Começar uma revisão, já não vai demorar muito falando sobre isso. Agora a gente vai para as oxítonas. Oxítonas. Quando é que eu tenho uma palavra oxítona? São as palavras cuja sílaba tônica é a última sílaba. Última. Olhem aqui os exemplos que a gente tem na nossa escrita, né? No nosso exercíciozinho aqui. Sofá. Ó, eu pego a palavra, separo em sílaba e conto da última para a primeira. Do final para o começo. Última, penúltima. No caso das oxítonas, olha o que ele acabou de dizer aqui, ó. São as palavras cuja sílaba tônica é a última sílaba. Elas recebem acento quando terminadas. Parecida a regra dos monossílabos. Muito parecida. Só que lá nos monossílabos ele fala somente nas vogais, né? Que os monossílabos terminados em A, E, O e seus plurais deverão ser acentuados. Na regra da oxítona, a última sílaba tônica deverá ser acentuada se terminadas em, cadê minha canetinha de novo? Terminadas em A e seu plural, E e o seu plural, O também com o seu plural, e quando for terminada em EM e o plural, que é ENS, tá aqui, ó. Estão vendo aqui? Então vamos lá. Sofá, Pará, maracujás, Paraná. Terminada em A, última sílaba tônica, né? A gente faz aquele esqueminha que a gente aprendeu lá de sofá, Pará, maracujás, Paraná. Última sílaba prolongada, sílaba tônica, terminada em A, vai ser acentuada. Isso pela regra das palavras oxítonas. E quais são as oxítonas? As palavras que têm a última sílaba tônica. Como é que eu sei a posição da sílaba tônica? Divisão silábica contando da última sílaba para a primeira, certo? Aí a gente tem terminada em E. Você, acento circunflexo, ó, você, café e bebês, certo? Terminada em O ou seus plurais, avô, avó, certo? Terminado em alguém, também, porém, ninguém, armazém, todos vão entrar aqui nessa regrinha de oxítono. E terminado em ENS, parabéns. Armazéns, né, que é o plural de armazém, armazém acentuado, armazéns também acentuado. Oxítonas, última sílaba tônica, serão acentuadas quando terminadas em A, plural, e seu plural, O e seu plural, em e ens. Joinha, regra de acentuação das palavras oxítonas. Beleza? Vamos lá. Aliás, deixa eu apagar, porque tá tudo riscado e vai para o próximo slide. Vamos aqui, beleza, apaguei. Próximo. Paroxítonos. Deixa eu tirar aqui meu roxinho da frente. Roxinho assim, né? Jeito de dizer, porque é só bolachinha assim. Paroxítonas. São as palavras cuja sílaba tônica é a penúltima. Penúltima.
Aí a gente vai lembrar. Como é que eu vou saber qual é a penúltima? Divisão silábica. Depois que eu separo as sílabas bonitinho, aí eu venho da última sílaba, a última sílaba do final pro começo, e aí eu tenho essa marcação. Última, penúltima, antepenúltima. A gente vai lembrar que as sílabas tônicas estão entre as 3 últimas sílabas. Independente dela ter 5 sílabas, 6 sílabas, as sílabas tônicas estarão entre as 3 últimas, certo? Então, paroxítonos são as palavras cuja sílaba tônica é a penúltima. Penúltima. Receberão acento quando? Terminadas em. Agora, aqui, a gente vai ter que lembrar de um detalhe. Um detalhezinho básico. Quando eu falei das oxítonas, né? A regra de oxítona ela é basiquinha, pouquinha dele, né? Elas serão acentuadas quando terminadas nas vogais a, as, es, os, em e ens. Beleza? Já nas paroxítonas, que é a penúltima sílaba tônica contada do final para o começo, as outras palavras serão acentuadas quando terminadas em L, R, ó, nível, réptil, terminada em L, tá? Inacreditável, incrível. Tô colocando outros que não estão aqui. Terminada em R, açúcar, revólver, caráter. Terminadas em N, hífen, abdômen, próton, nêutron, elétron. Isso aqui é tudo da física, tudo é da física. Terminadas em X, clímax, tórax. Já tem, ó, L, R, N, X. Tem mais? Temos mais. Cadê? Terminadas em I e seu plural, lápis, táxi, vôlei, pônei, jockey. Terminada em U e seu plural, ônus e bônus. Terminada em e o plural, que é uns, fórum, quórum, fóruns, no plural. Terminada em somzinho, ó, Isso aqui eu dei o exemplo para vocês, ó, sobre o acento, que o tio é só um som, é a marcação de um som nasal, não necessariamente um acento gráfico. O acento que é contado aqui é o acento agudo que tem aqui no órfão. Órfão, tá aqui, ó, o acentinho agudo aqui em cima, tá? Ou terminado em ão. Sótão, órgão, órfão. Acabou, tia? Não. Eu vou explicar uma coisinha para vocês que vai depois simplificar um pouquinho a regra das paroxítonas. Então, a gente já viu lá, né? Vamos aqui. Paroxítonas, não é essa, é essa. Pronto. A primeira, ó. L, R, N e X. Na próxima, terminada em I, plural. U, plural. Plural. NS, e uns, né, que é seu plural. E o plural. E o e o seu plural. Certo? Tem mais? Temos. Mais um. Terminada em ons, prótons, elétrons e nêutrons, que a gente viu lá esse no singular, né? Aqui a gente está vendo no plural. Terminados em PS, bíceps, tríceps, quadríceps, fórceps. Fórceps. E ditongos crescentes. Vamos lá. O que é um ditongo?
O que é um ditongo? Encontro de duas vogais na mesma sílaba. Olha aqui, ó. Encontro de duas vogais na mesma sílaba. Tá aqui. E quando é que ele é crescente? Quando é do menor para o maior. Isso quer dizer que eu tenho primeiro uma semivogal e depois uma vogal. Ó, história, história, história. A gente quase não percebe a pronúncia do I. Aqui, o I é uma semivogal e o A é uma vogal. Por isso que é um ditongo crescente. Então, além dos que a gente já viu, tem o ONS, o PS e os ditongos crescentes em relação às regras para acentuação das palavras paroxítonas. Quando eu disse assim, ó, a gente pode facilitar um pouquinho. O que foi que eu quis dizer em relação a isso? Percebam vocês que as paroxítonas serão acentuadas. Primeiro eu vou em busca assim, quais são as palavras, eu faço a divisão silábica, né? Pego uma palavrinha, faço a divisão silábica, procuro qual é a sílaba mais forte dessa palavra e depois eu vejo a terminação dela. Se eu encontro a penúltima sílaba tônica, né? Na minha separação silábica, ou então naquela pronunciazinha que eu vou perceber qual é a sílaba que eu demoro mais para pronunciar, que aí eu sei que essa é a minha sílaba tônica. Se eu encontrar a penúltima sílaba tônica, eu vou em busca do final dessa palavra. Quais são as marcações que eu tenho? Se ela tiver qualquer terminação que não seja as vogais A, E, O, ou em e o ens, elas vão ser acentuadas. Porque a regra das paroxítonas se aplica tirando a regra das oxítonas. Então, se eu sei que as oxítonas, quando é a última sílaba tônica e elas são terminadas em A, E, O, em ou ens, eu vou acentuar. No caso das paroxítonas, eu tiro essa regrinha da oxítona, o restante, quase todas serão acentuadas. Entendidos? A regra da paroxítona é a inversão da oxítona. Certo? Quando vocês começarem a perceber isso, a fixar esse conhecimento, vocês vão ter mais facilidade em ter a percepção se eu preciso ou não acentuar. Então, para começar, divisão silábica. Preciso. Depois que eu faço a divisão silábica correta, aí eu consigo determinar a posição da sílaba tônica. Tia, mas se eu não tiver tempo para fazer, vai naquela esqueminha de chamar, como se ele estivesse um pouquinho distante ali para você ter essa noção. Terminou. Em consoantes ou vogais, como o I e o U, que não está na oxítona, aí ela será acentuada, certo? Como seria mais simples, mais fácil eu buscar esse entendimento de vocês, saber se vocês estão me entendendo ou não, pessoalmente, e a gente não consegue se ver nesse momento, vocês voltam um pouquinho a aula para ouvir a minha explicação. Se ainda assim não entender, vocês vão me questionar, né? De alguma forma, vou mandar mensagem, vou me perguntar, para que a gente volte essa explicação. Mas toda vez que a gente for falar sobre acentuação, eu vou falar a mesma coisa para vocês, até vocês guardarem essa informação. A regra das paroxítonas, que é a penúltima sílaba tônica, se aplica, é usada na inversão da acentuação das oxítonas, certo? Tirando a regra da oxítona, as paroxítonas terminadas nas consoantes que eu mostrei aqui para vocês e no I ou no U serão acentuadas, certo? Joinha, eu espero que esteja assim clareando a mente de vocês, tá? Deixa eu só apagar aqui para a gente passar para a próxima.
Apaga. Observação. Antes da nova ortografia, gente, eu acho que foi de 2009 que aconteceu essa mudança. Tia, e por que essa nova ortografia, esse novo acordo? É para nivelar as regras em relação a todos os países onde se falam a língua portuguesa. É para tentar deixar o mais simples para todos esses países de uma forma mais igualitária, certo? Antes da nova ortografia, havia duas outras regras para a acentuação das paroxítonas. Quando elas possuíam as vogais dobradas, no caso do E e no caso do O, antes do acordo. Eram os casos de voo, enjoo, creem, leem e veem. Depois que foi acordado, que entrou em vigor esse novo acordo, essas palavras possuíam acento circunflexo, hoje são grafadas sem acento. Aqui é só uma observação importante, porque a gente encontra muito isso quando o sujeito está no plural, tá? Quando a gente tem mais de uma pessoa sendo referida dentro da oração, a gente vai encontrar essas palavras assim, com as vogais duplicadas. Em alguns livros ainda, antes que foram lançados antes do acordo, elas estavam com acento, mas agora, com o novo acordo ortográfico, elas não têm mais acento, certo? Essa é uma observaçãozinha aqui para vocês. Proparoxítonas. Olha como está ficando interessante. E aqui é o mais simples para vocês. Proparoxítonas são as palavras cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Eu disse a vocês que as sílabas tônicas, elas estão entre as 3 últimas sílabas da palavra, né? Então, nesse caso, é a antepenúltima. Fiz a separação silábica, contei do final para o começo. Última, penúltima, antepenúltima, olha a regra. São as palavras cuja sílaba tônica é a antepenúltima, regra de acentuação. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Olha que lindo. Olha que simples e lindo. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Todas. Exemplo: médico, maiúsculo, ônibus, Pitágoras, Bárbara, meu nome, certo? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Todas as proparoxítonas são acentuadas, certo? Nas oxítonas, terminadas em A, última sílaba tônica oxítona, terminadas em A, E, O e os seus plurais, terminadas em EN, que é o EN, e ENS, que é o EN. Todas serão acentuadas. As paroxítonas é a inversão, é a retirada da regra das oxítonas. Vou lá novamente, separação silábica, sílaba tônica, penúltima sílaba tônica, terminadas, e as suas terminações têm que ser diferente das terminações das oxítonas, eu acentuo. Proparoxítonas, todas são acentuadas. Simples, tranquilo, joinha, tenho fé que sim. Mas também, se não tiver sido bastante clara em relação a isso, a gente vai retomar sempre quando a gente for falar de acentuação gráfica, ou sempre que tiver a necessidade, que tiver qualquer criança que precise dessa informação, certo? Regras especiais de acentuação. Ditongos. Ditongos abertos. O que é o ditongo? Encontro de duas vogais numa mesma sílaba. E o que é aberto? É o som aberto, Os ditongos abertos, el, de céu, ei e oi, que é o oi, né? Oi, ei, el. São acentuados para que não se confundam suas pronúncias com suas respectivas formas fechadas. O contrário de el, eu, de ei, e, de oi,
oi. Tá vendo que tem um aberto e tem um fechado? Veja, formas abertas desses ditongos abertos. Céu, réu, chapéu, anéis, fiéis, pastéis, dói, herói, destrói. Estão vendo? Aberto, ditongo aberto. Duas vogais na mesma sílaba com som aberto. Quais são as formas fechadas? Tem o céu e o seu. Céu, que é o substantivo, e seu, que é um pronome demonstrativo. Meu, meu, comeu, aveia, baleia, falei, boi, oito, oito. Os que são acentuados são os ditongos abertos, terminados em. Terminados não, os que tem, né, aquela palavrinha. O el, ei e o oi. Somente. Ditongos abertos, el, ei e oi são acentuados, certo? Que é ditongo, encontro de duas vogais na mesma sílaba. Entendidos? Entendidos? Beleza. Observação. Observação. Teve a primeira observação lá sobre as vogais duplicadas, que antes eram acentuadas, agora não são mais. Segunda observação. Com a nova ortografia, os ditongos abertos ei e oi perderam acento em palavras paroxítonas. Quando é que eu tenho as palavras paroxítonas? Quando eu tenho a penúltima sílaba tônica. Se esses ditongos estiverem presentes na penúltima sílaba, tornando essa palavra paroxítona, ela não vai ser acentuada. De novo, se eu tenho ditongos presentes, ditongos abertos, presentes na penúltima sílaba dessas palavras, elas não serão acentuadas. Exemplo, ideia. Tá vendo que a sílaba tônica tá aqui, ó, na penúltima. Tá aqui, ó, penúltima, ideia. Se eu tenho esse ditongo aberto aqui, ó, na penúltima sílaba tônica, não vai ser acentuado. A mesma coisa acontece, ó, assembleia, europeia, geleia, ó o oi aqui, ó, oia, jiboia, joia, heróico, heróico. Não é acentuado. Perderam o acento com o novo acordo ortográfico. Sempre que eu vou falar acordo ortográfico, tem que falar devagar, porque eu enrolo. Essas palavras tinham acento agudo antes do acordo, mas perderam em razão da reforma ortográfica. Então, o que isso quer dizer? Essa partezinha que a gente está vendo agora da observação. Se eu tiver ditongos abertos presentes na penúltima sílaba, que é a penúltima sílaba tônica das palavras, elas não terão acentos. Não terá acento, certo? Entendidos? Belezinha. Vamos ver aqui o que a gente tem mais para ver na aulinha de hoje. Por último e não menos importante, a regra de hiato. Quando é que eu tenho hiato? Tenho a palavra, fiz a separação silábica, tenho aparentemente olhando para a palavra como se eu tivesse duas vogais juntas, mas quando eu faço a separação silábica, uma vogal fica numa sílaba e a outra vogal fica na outra sílaba. Basicamente é o hiato. Acentua-se os hiatos com i ou sozinhos nas sílabas ou seguidos de s. Acentuam-se os hiatos quando o i fica sozinho, o i ou fica sozinho na sílaba, ou depois eles são seguidos de s. Exemplo, país, ó na separação aqui, ó. Cadê minha canetinha de novo aqui? País,
tá aqui, ó. Quando a palavra tá junta, a gente olha e pensa que a gente tem um ditongo, mas aí quando a gente faz a separação silábica, percebe que uma vogal fica numa sílaba e a outra vogal na outra sílaba. Eu tenho o hiato. Se o i ficar sozinho, ele tá falando aqui na regrinha alta. Se o i ficar sozinho ou seguido de s, ele vai ser acentuado, certo? Saúde, saúde. O U tá sozinho. Então, se ele tá sozinho, ele vai ser acentuado. Baú, ó, sozinho, vai ser acentuado. Miúdo, também acentuado. Açaí, sozinho, acentuado. Luiz, ele é o I seguido de S. Então, ele é acentuado. Raízes, sozinho aqui, ó, na sílaba, acentuado. Juízo, também sozinho na sílaba, acentuado, certo? Moído, aqui tem miúdo, mas tem moído, todo moído, todo quebrado, também entra nessa regra, certo? Então, hiato, separação silábica, vogal sozinha, né? Tinham duas vogais juntas na palavra, mas quando fui fazer a separação silábica, uma vogal ficou numa sílaba e a outra vogal ficou na outra sílaba. Aí eu tenho hiato. Se essa sílaba que ficou separada for um I ou um U, que ele fique sozinho ou seguido de S, vai ser acentuado, certo? Essa é a regrinha que a gente acabou de ver em relação aos hiatos. Observações, né? Porque assim, gente, uma coisinha que eu vou ter que falar para vocês, eu acho que vocês já perceberam. Nós temos regras e nós temos exceções às regras, ou temos observações em relação a essas regras que a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção. Hiatos, né? Quando as vogais ficam separadas em sílabas diferentes, seguidos de NH, não são acentuados, seguidos de NH. Exemplo. Por que ele está falando isso? Ó? Porque aqui a gente vai ver o exemplo de uma palavra onde o I está sozinho. Não está sozinho? Mas, entretanto, porém, se ele for seguido de NH, que é o caso que está aqui, ó, não vai ser acentuado. Moinho, não será acentuado. Rainha, não é acentuado por quê, tia? Porque seguido de NH. Depois do hiato, não tem um S. Não tem um S, tem um NH. Então, não vai ser acentuado. Tá certo? Com a nova ortografia, não se acentuam hiatos. É outra observação, tá? Com a nova ortografia, não se acentuam hiatos precedidos de ditongo em palavras paroxítonas. Precedidos, gente, é o que vem antes. Se antes dessa minha vogal de hiato, que está separada sozinha, eu tiver um ditongo, que é o encontro de duas vogais, o hiato não vai ser acentuado. Olha aqui, ó. O que ele está falando? Hiato. Tá aqui o hiato. Feiura, né? Feiura. Eu tenho o U. Lá na regrinha do hiato, ele falou que o U, se ficasse sozinho na sílaba, ele seria acentuado. Desde que depois dele, ou ele tivesse só, ou que ele tivesse com S logo depois. Mas já não vai ser o caso se ele tiver um NH depois dele, depois desse Uzinho, ou se antes, precedido, é o que vem antes, aqui, ó. Tá aqui. Ou se precedido a ele for um ditongo, que é o caso que eu tenho aqui, ó. I não é um ditongo? Não são duas vogais juntas na mesma sílaba? Então, se antes desse meu hiato, que está aqui, ó, eu estou circulando, olhem o que eu estou fazendo. Se antes do meu hiato eu tiver um ditongo, também não vai ser acentuado. Aqui, ó, boium. Tá aqui o U separado, né? Que é o hiato. Mas antes do U, eu tenho o ditongo, OI. Então, não vai ser acentuado. A mesma coisa aqui, ó, bocaiúva. Eu tenho o U sozinho. Mas quando eu olho antes dele, eu tenho um ditongo.
Então, não vai ser acentuado, tá? Tia, como é que eu vou lembrar de tudo isso? A gente ainda vai revisar esse conteúdo outras vezes. Se vocês tiverem dúvidas em relação a ele, a gente retoma para que vocês vejam, tá? Nada de desespero, vai dar tudo certo. Vamos ver aqui. Eu acredito que essa seja a nossa última regrinha, tá? Eu não coloquei mais coisas para não complicar nada. Tem um precedido do outro. Sendo assim, cadê? Vamos praticar, né? Toda vez que a gente vê um conteúdo novo, esse conteúdo só se aplica quando a gente pratica, né? Porque não adianta eu falar, pronto, a tia falou, próxima aula ela vem com assunto novo, esqueceu, posso esquecer o que ela disse. Não, a gente vai praticar, porque a prática da atividade, do conteúdo, é que faz vocês aprenderem o que a gente está querendo passar para vocês. Então, a nossa prática, vocês vão responder as páginas aqui. Deixa eu te corrigir, vem aqui uma coisinha. As páginas 21 a 24 do livro didático. E tem uma atividadezinha fotocopiada de fixação, tá? A outra atividade, muito importante. Fiquem em casa, lavem as mãos e se cuidem, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram perguntar, podem tentar entrar em contato comigo. O telefone eu deixo à disposição da coordenação. E de mães também que, se quiserem falar, fiquem à vontade para perguntar, para questionar, para pedir para repetir o conteúdo, certo? Fiquem em paz, fiquem com Deus e até a próxima aula, certo?